Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia a todos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, agora a partir do versículo 17, nos fala assim a palavra do Senhor. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que foi chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem a lei e expressão maior do conhecimento da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhes roubas os templos? Tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os povos. Como nós dissemos no início, o propósito da carta aos Romanos, né, o fato de Paulo escrever uma carta para uma igreja que ele mesmo não conhecia, quando essa carta foi escrita, quando a carta aos Romanos foi escrita, Paulo ele não havia ainda visitado essa igreja. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Paulo ainda não tinha visitado essa igreja em nenhuma de suas viagens. Ele está falando para uma igreja que ele pessoalmente não conhecia. Mas o propósito da carta é a preocupação do apóstolo com um fato que estava acontecendo na igreja primitiva e que continua até hoje em nossos dias, de certa forma atrapalhando a obra do Evangelho. Nós podemos chamar esse fato que Paulo observava, e o propósito da carta aos Romanos é justamente combater isso, é a falsa religiosidade. Paulo está se direcionando aos judeus, é, porque durante o período da igreja primitiva, mesmo após a manifestação do evangelho, muitos judeus se converteram. Mas começou a surgir um entendimento dentro da própria igreja, por parte de alguns mestres equivocados que se levantaram nesse período, de que só a graça não era suficiente, que era necessário também o cumprimento dos requisitos da lei, que era necessária os costumes judeus, a circuncisão, a observância do sábado, era necessário o cumprimento, né, do que a gente poderia chamar de dogmas da religiosidade judaica. E se essas pessoas, mesmo alcançadas pelo Evangelho, não seguissem esses dogmas, não seguissem essa lei, eles não seriam salvos. Esse era o falso ensinamento, a falsa doutrina que foi ensinada durante esse período e que aponta para o propósito da carta, que é justamente combater uma ideologia errada. Esse conceito de religião, esse conceito de religiosidade, de atos externos, ele continua a atrapalhar a obra da igreja, o crescimento da igreja, a manifestação da graça de Deus até os dias de hoje. Há um pensamento corrente em nossos dias de que a religião que salva e não a graça. Ou seja, pelo fato de eu ter que cumprir a lei para ser salvo, nos faz entender em nossa alma que não é a graça que nos salva. Nós somos salvos pela religião. Ou seja, somos salvos por nossas obras. Paulo ele começa a refutar esse entendimento, falando como alguém que ele conhece, porque ele era um homem assim. Paulo era um homem religioso. Paulo ele era fariseu. Então, quando ele fala, ó judeu, né, no versículo 17, ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, ele está falando dele mesmo, ele está lembrando como é que ele pensava. Ele consegue entender o pensamento dessa turma, porque ele também era assim. Então ele vai começar a mostrar, né, o entendimento de que esse pensamento que ele também tinha é um pensamento equivocado, um pensamento vazio e que não leva para lugar nenhum. Por quê? Porque mesmo aqueles que conhecem a lei, mesmo os judeus, que são descendência de Abraão, mesmo aqueles que se orgulham de ter o conhecimento da lei, de serem, como Paulo mesmo afirma, guias de cegos,
eles mesmos não cumprem a lei, não cumpriam a lei, não estavam cumprindo a lei, e assim é até os dias de hoje. Aqueles que mais atestam os fundamentos da religiosidade são os que menos cumprem os requisitos dessa religiosidade. Então, Paulo ele começa a mostrar que se a lei fosse suficiente, de que a religião fosse suficiente, nós conseguiríamos então observá-la. Mas como nós podemos dizer que a religião, que a lei é suficiente se nós mesmos não as cumprimos? Ele continua no texto, a partir do versículo 23, perdão, 25. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei. Mas se não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, serão eles considerados circuncisos? E aquele que é, por natureza, incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei? Portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeiramente circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Paulo ele faz agora uma comparação. E ele fala de homens naturais, que não são judeus, homens que não tiveram, que não cresceram dentro da religião, mas que mesmo não conhecendo a religião, cumprem a lei em sua alma. São pessoas que são capazes de amar e cumprem verdadeiramente a lei, mesmo não estando debaixo da religião. Então, não seriam esses homens mais justos do que os religiosos que, mesmo conhecendo a lei, não a praticam? Então, Paulo coloca que a verdadeira religião não é uma prática externa. A verdadeira religião é aquela que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A verdadeira religião é aquela que é observada em nosso coração. E é justamente onde a graça trabalha. A graça não trabalha primeiro nossos costumes. A graça não muda primeiro a gente por fora para depois mudar por dentro. A graça não vem de obras para que depois nós venhamos a ter uma mudança interior por causa daquilo que a gente pratica. Paulo ele coloca que a verdadeira graça, ela tem um caminho inverso, ela nasce em nosso coração, ela transforma a nossa alma, transforma o nosso entendimento. E o que praticamos é a consequência daquilo que vivenciamos. A graça não é a lei que me conduz à graça, mas é a graça que me capacita a cumprir a lei. No final, Paulo ele faz uma colocação que nos leva a uma promessa maravilhosa. No versículo 29 ele diz o seguinte: absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Mas todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É interessante o jogo de palavras que ele faz nesse versículo, porque ele diz, olha, como se fosse nosso propósito nos tornarmos judeus. Mas não é isso que ele está dizendo. Judeu vem da palavra Judá, que significa louvor, ou seja, louvado por Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, aquele que é louvado por Deus, aquele que Deus aprecia, aquele que agrada a Deus, não é aquele que é judeu externamente, mas aquele que realmente tem um coração transformado pela graça do Senhor. Há uma promessa de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Assim como os judeus achavam que eles só seriam salvos aqueles que eram circuncidados, que era a forma, né, o selo, o penhor da aliança que Deus tinha com aquele povo. Assim também muitos acham hoje que o batismo é o batismo que salva, por ser o batismo o símbolo da aliança que Deus tem com a gente. E Paulo diz justamente que não. Não é a circuncisão, não é o batismo, seja ele feito na infância, seja ele feito como adulto, seja ele da forma que for. O batismo não salva, a circuncisão não salva.
O verdadeiro batismo que salva é o batismo que é realizado dentro do nosso coração. Não pela circuncisão, mas pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Paulo ele faz essa comparação entre a religião e a graça, para mostrar que a religião muitas vezes, além de não ajudar, às vezes ela atrapalha. Nós não somos salvos pela religião. Não são atos externos, não são práticas religiosas que nos conduzirão à salvação, mas a graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira graça de Deus não é uma graça que apenas nos salva, nos escolhe, nos predestina, mas uma graça que nos transforma, uma graça que nos habilita a cumprir a lei do Senhor, a vencer o pecado e termos uma vida restaurada diante do Senhor, em Sua presença, compartilhando essa graça, sendo capazes de ser luz em meio às trevas. Essa é a verdadeira graça. Não é judeu, não é católico, não é evangélico, não é espírita, não é religião nenhuma que nos salva. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E que a graça do Senhor seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém.